Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto como, lógico, né, de uma forma bem resumida, mas como viver uma vida que glorifica a Deus. Como viver essa vida que nós podemos glorificar a Deus. Então a passagem que eu gostaria de ler está lá em João, capítulo 15, no versículo 8, que diz assim: O que glorifica o meu Pai é que deis muitos frutos, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Sabe, queridos, olha só, nós precisamos entender aqui o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está falando assim, olha, se você quer ter uma vida frutífera, se você quer ter uma vida que agrada ao Pai, você precisa dar muitos frutos. E o segredo para nós darmos muitos frutos está lá no versículo 5 deste mesmo capítulo, João 15, versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Sabe, queridos, então como nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? Como nós podemos ter uma vida de frutificação para o reino de Deus? Nós precisamos permanecer em Jesus Cristo. Olha só, o Senhor Jesus ele não está falando de idas e vindas. Ele não está falando de manifestações e manifestações. Ele não está falando de congresso em congresso. Ele não está falando de culto a culto. Ele não está falando de consagração a consagração. Não, queridos, é uma vida de permanência. Ele está falando aqui, olha, eu sou a videira. Né? Imagina uma árvore, imagina uma videira mesmo, ou muitos de nós não vimos uma videira, mas vamos pensar, sei lá, um pé de laranja. Né? Uma laranjeira, acredito que todo mundo já viu. Agora você imagina um galho, né? Onde que vai nascer ali as laranjas. Então você imagina hoje o galho tá lá na laranjeira. Aí amanhã o galho não tá mais. Depois de amanhã o galho quer voltar para a laranjeira. E depois ele não tá mais. Aí ele passa uma semana lá na laranjeira, depois ele sai. Aí você vira para mim e fala assim: Rodrigo, você é tonto, mas nunca vai produzir fruto, nunca vai dar laranja. Por quê? Porque não está ligado à laranjeira. Sabe, queridos, é isso que o Senhor Jesus está nos falando. Se você quer produzir fruto, você tem que permanecer em mim. Não é uma vinda de vez em quando, não é uma vez por semana, não é 2 vezes por semana, não é 3 vezes por semana. Não, se você quer frutificar para o Pai, para você dar muitos frutos, vocês têm que permanecer em mim. Esse convite de Jesus é uma vida diária em comunhão com Ele. E sabe, queridos, ele acaba falando assim, olha, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe, então nós precisamos estar neste lugar de dependência, de submissão, de rendição a Ele, para que nós possamos permanecer nele. E sabe, o ramo, sem estar na árvore, ele não tem vida em si mesmo. Assim como a árvore, se ela não estiver na terra, ela não tem vida em si mesma. Então a proposta de Deus é que nós estejamos em Cristo, que Ele é o autor da vida. É dele que emana toda a vida. Então, se nós queremos dar frutos, nós precisamos permanecer nele. Quando nós pegamos João aqui, no capítulo 15, eu lembro que eu preguei essa mensagem num acampamento de jovens, sei lá, uns 8 anos atrás. E eu comentei, minha Bíblia é riscada até hoje, por causa disso. Aqui tem pelo menos 12 vezes a palavra permanecer. Ou seja, o Senhor Jesus ele veio frisando todo o tempo aqui, olha, permaneça, 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 permaneça. Por quê? Porque ele sabe que isso é fundamental para que tenhamos vida. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, que assim como eu disse na segunda-feira, que nós precisávamos tomar uma decisão entre a bênção e a maldição e caminhar neste lugar de decisão com Deus, que em nome de Jesus
nós continuemos a permanecer nele, para a glória de Deus Pai, porque aí sim nós vamos frutificar muito para o Senhor, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.